Olá, nós encerramos uma semana que é considerada a maior de todas no calendário cristão, que é a Semana da Páscoa, onde nós celebramos, lembramos o que Jesus Cristo fez por nós, sua morte e ressurreição. São 4 fatos muitíssimo importantes na história cristã. A primeira, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. A segunda, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Terceira, Jesus ressuscitou dos mortos. E quarta, Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, em posição de poder e glória para todos sempre. A ressurreição de Jesus, de forma especial, ela dá sentido à nossa vida cristã. Por quê? Porque sem a ressurreição não existiria evangelho, cristianismo, igreja, salvação e muito menos esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, verso 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Verso 17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E o verso 19 ele diz: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então veja o que Paulo fala. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, pregação não tem valor. Nós estamos pregando o quê? Ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem razão de ser, porque nós cremos em alguém que morreu e que não ressuscitou. Do que isso nos vale? E se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança também não tem sentido, porque nós estamos nos limitando a crer apenas para essa vida. Morreu, acabou. Então é muito forte o aspecto da ressurreição nas nossas vidas. É de um valor, de uma força tremenda, poderosa, que nos faz viver a vida cristã. É a ressurreição de Jesus que nos capacita a continuar vivendo em fé, vivendo em esperança, porque nós cremos que assim como Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele então voltará e nos preparou para uma vida eterna. A ressurreição nos trouxe vitória sobre o maior medo da humanidade. Qual é o maior medo das pessoas hoje? O medo da morte, a incerteza do amanhã, a incerteza do que será depois. Se Jesus venceu a morte, nós também iremos vencê-la e alcançaremos a vida eterna. Então a ressurreição, ela nos dá essa garantia de que se Jesus a venceu, nós também a venceremos. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós temos uma esperança, uma expectativa de uma vida eterna muito melhor. É isso que Jesus nos preparou ao ressuscitar dos mortos. Romanos capítulo 8, verso 11, ainda o apóstolo Paulo, ele diz: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo,
está falando do Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito que habita em vocês, também os ressuscitará após a morte. Olha que esperança maravilhosa. Hoje nós não precisamos mais viver atemorizados, amedrontados pela morte, porque o Espírito Santo em nós, assim como ele ressuscitou Jesus, ele que vive em nós também nos ressuscitará um dia. Outra coisa que a ressurreição trouxe foi a esperança da volta de Jesus Cristo. O retorno de Jesus à vida é a principal garantia de que nós podemos esperar a sua volta. Porque assim como ele ressuscitou e subiu aos céus, ele prometeu que também voltará. Isso, amados irmãos, é caminhar na terra como peregrinos, como diz o livro de Hebreus. Nós vivemos aqui na terra, mas o nosso foco, o nosso olhar está na eternidade. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então nós estamos vivendo aqui crendo numa vida eterna, crendo numa vida melhor. Nós temos esperança da volta de Jesus, temos esperança de uma vida eterna. Essa é a garantia de que devemos morrer para esse mundo e viver para Cristo. De que vale a pena renunciar a nós mesmos e seguir Jesus. É maravilhoso viver aqui na terra com o foco, com os olhos na eternidade. Jesus trouxe-nos a garantia da vida eterna. Jesus trouxe-nos, através da sua ressurreição, a esperança de que ele voltará. Nós hoje vivemos esperando a volta de Cristo e com a certeza de uma vida muito melhor. As situações que temos enfrentado nos últimos tempos e que, de acordo com a palavra de Deus, tendem a piorar, são os últimos tempos que nós estamos adentrando. Tudo isso é nada comparado ao que Jesus Cristo nos prometeu. Jesus vai voltar e ele vai nos levar para estar com ele para todo sempre. Essa é a garantia que temos. Venceremos a morte, estaremos com ele na eternidade. Isso nos dá força, isso nos dá graça, isso nos capacita a vivermos nessa terra, superando toda e qualquer adversidade. Nada neste mundo é tão poderoso quanto a ressurreição de Jesus. Nada neste mundo é tão poderoso quanto esta mensagem. Jesus ressuscitou e vai voltar. Nós vamos ressuscitar e teremos uma vida eterna com Jesus. Isso nos dá graça para superarmos toda e qualquer adversidade. Eu quero terminar essa mensagem relatando um fato que apenas o apóstolo João relatou no seu evangelho. Os outros evangelistas não relataram essa passagem. E talvez eu e você não tenhamos atentado para isso quando lemos a Bíblia. No livro de João, capítulo 20, versículos 6 e 7, o evangelista João diz o seguinte: Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava junto com os lençóis, mas estava
enrolado num lugar à parte, dobrado num lugar à parte. Naquela época, eu vou ler esse relato. Naquela época, quando um servo colocava a mesa de jantar para o seu senhor, ele buscava ter certeza de fazê-lo exatamente da maneira como o seu senhor desejava. A mesa era colocada perfeitamente, tudo direitinho nos seus devidos lugares, fora da visão do seu senhor, até que ele terminasse a refeição. O servo não podia se atrever a tocar na mesa antes que o senhor tivesse terminado a refeição. Diz a tradição que, ao terminar a refeição, o senhor se levantasse, limpasse os dedos, limpasse a boca e a barba. Se ele embolasse o lenço e o jogasse de qualquer forma sobre a mesa, significava que ele terminaria a refeição, estava terminando, ele estava dizendo, eu já terminei. Então, se ele embolasse aquele lenço de qualquer forma e jogasse na mesa, ele queria dizer para o seu escravo, para o seu servo, eu já terminei. Porém, se ele se levantasse, dobrasse o lenço direitinho e o colocasse do lado do prato, aquele servo não poderia tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Eu voltarei. Jesus ressuscitou, dobrou o lenço e colocou do lado do túmulo. Com isso, ele estava querendo dizer, não temas, não mexa em nada, espere, tenha fé, tenha perseverança, aguarde, eu não terminei a minha obra, eu voltarei. Assim é o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou, nós venceremos a morte e ressuscitaremos. Jesus voltará outra vez, nós viveremos para sempre, eternamente com Ele. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe.